O advogado Rodrigo Saraiva Marinho, mestre em processo civil e professor de direito, explicou que a discussão sobre o ativismo judicial dos ministros do Supremo Tribunal Federal já está superada, tendo em vista que o que os ministros fazem vai muito além de qualquer definição de ativismo. O jurista apresentou uma longa lista de exemplos de decisões do Supremo que extrapolam suas funções e atribuições e mostrou que, para além da invasão de atribuições do Legislativo, o Supremo vem praticando claros abusos que culminaram na morte de um preso político. Ele explicou: fomos convidados para falar sobre ativismo judicial. Esse foi o tema colocado. A pergunta é se o nome ainda é esse, se o que o Supremo tem feito seria colocado como ativismo judicial ou se ele está indo muito além, a outra parte que se chama esse seminário relacionada à legitimidade democrática. Ou seja, dá para chamar hoje tudo aquilo que o Supremo tem feito de ativismo? Ele não passou completamente em todos os ditames constitucionais, legais, restritos àquilo que deveria ser determinado, que eles, como guardiões da Constituição, e não ao contrário, como parece que tem acontecido. Saraiva apresentou o caso em que a Corte decidiu sobre aborto, substituindo o Legislativo, e disse: nós já temos uma regra legal, nós já temos uma previsão legal muito bem estabelecida. Quando o Supremo não só vai contra essa regra do jogo, como também cria uma nova regra, ele não está sendo ativista, ele está descumprindo a lei. Ele está descumprindo aquilo que ele deveria cumprir, que é a lei e a Constituição. Em outro exemplo, ele lembrou que um único ministro decidiu proibir operações policiais em favelas e disse: não é papel de Suprema Corte fazer política pública. Nunca foi papel de Suprema Corte nenhuma no planeta Terra fazer políticas públicas. Isso é ativismo? Eu não estou discutindo mais se é ativismo, porque o ativismo é claro. Mas será que isso não deveria ser chamado por outro nome hoje? Já se passou muito da ideia de que aquilo seria ativismo judicial. Rodrigo Saraiva Marinho trouxe ainda um exemplo de decisões que, além de invadirem atribuições, ainda são contraditórias, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes proibiu a nomeação feita por Bolsonaro para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ele disse: agora o Lula acabou de indicar o seu carcereiro. O Supremo não tomou a mesma decisão relacionada a esse caso. Qual é a lógica disso? Ou seja, vale para um e não vale para o outro? O precedente é aplicado àquele de que eu não gosto e não é aplicado àquele de que eu gosto? O advogado mostrou ainda manifestações abertamente políticas feitas pelos ministros ao lado de decisões parciais e contrárias ao texto legal. Ele disse: o nome ainda é ativismo judicial? Ou seja, se já passou muito do ponto. Ativismo judicial tem duas interpretações: eu vou para lá ou vou para cá. Isso seria ativismo. Não. Isso é contrário à lei, é contrário à norma constitucional. Saraiva mostrou o que chamou de o ápice do que seriam os abusos constitucionais, abusos processuais, o inquérito do fim do mundo ou inquérito das fake news. Ele lembrou que o inquérito foi aberto de ofício com a intenção de promover a censura, que o relator foi nomeado, que o inquérito passou a ser utilizado para tudo que os ministros desejassem, atingindo pessoas sem prerrogativa de foro e promovendo absurdos como a prisão de um parlamentar, e que continua sendo utilizado apesar da oposição do Ministério Público, titular da ação penal. O advogado mostrou ainda outro exemplo do ativismo, apontando como o ativismo judicial é utilizado para ignorar o parlamento, local por excelência da representação popular. Ele mostrou também o uso de manobras para atrasar a análise de casos, suspendendo efeitos jurídicos de leis aprovadas pelo Congresso por tempo indeterminado, e o uso casuístico das regras processuais.